Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto e o ano é 2023. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, mais um vídeo falando de riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então sejam todos bem-vindos. Faça você um excelente dia, Saiba você que o responsável pelo seu dia é você. Então, se o seu dia for bom, parabéns, a culpa é toda sua. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também, a culpa também é toda sua. Então, vamos começar mais uma leitura e comentários de um livro da Bíblia. Fazer mais uma leitura e comentar mais um capítulo do livro de Jó, o livro da fé, o livro da lealdade, da fidelidade e do amor de um homem para com Deus. Mas antes de começar aqui o nosso vídeo, nossa live, já deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Então, atualmente estamos lendo e comentando o livro de Jó. Como já disse, o livro da fé, da resiliência, da superação, o livro da lealdade e do amor de um homem para com Deus. E atualmente estamos no capítulo 36, já está bem pertinho de acabar aqui o nosso livro de Jó. Então, só para fazer um breve resumo, para quem não sabe ainda, para quem não conhece a história de Jó, Jó era um homem muito íntegro, muito justo, Jó era rico, poderoso, Jó era muito leal a Deus, então era uma pessoa muito próspera. Jó era muito rico em família, em bens materiais, em fé, em lealdade com Deus. Mas Jó perdeu tudo. Por quê? Porque Deus consentiu que Satanás tocasse em seus bens, tocasse em sua família, tirasse seus bens materiais e também tirasse sua família. E Jó ficou sem nada. Jó perdeu seus filhos. Jó tinha uma família muito grande, com 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Filhos estes que Jó amava e protegia muito. Perfeito? Jó amava e protegia muito seus filhos. Jó também perdeu seus rebanhos de bois, de jumentas. Jó perdeu seus servos, Jó perdeu suas terras, Jó perdeu inclusive até sua esposa. Até sua esposa o abandonou, o largou. Então Jó ficou totalmente sem ninguém. Mas Satanás, ainda não satisfeito com tudo isso, pediu para que Deus permitisse que ele, Satanás, pudesse mexer também na saúde de Jó. E assim foi feito. Deus então permitiu que Satanás tirasse a saúde de Jó. Ou seja, Satanás podia mexer nos ossos, na carne de Jó, só não podia tirar-lhe a vida. Satanás podia mexer em tudo em Jó, tirar a saúde, mas não podia tirar a vida de Jó. Então assim foi feito. Satanás cobriu Jó com úlceras, com feridas dos pés à cabeça. Então Jó fedia, Jó sangrava, Jó estava com feridas dos pés à cabeça. E com isso ninguém queria se aproximar de Jó. Então seus amigos mais próximos, seus familiares, vizinhos, ninguém queria se aproximar de Jó, porque Jó fedia, Jó estava cheio de lepras, de úlceras, de feridas. Então todos se afastaram de Jó, mas Deus enviou 3 amigos que moravam distante de Jó para fazer companhia para Jó, para conversarem com Jó, para tentar trazer um pouco de alento para o sofrimento de Jó. E assim, basicamente, é toda a história, é o enredo da história de Jó, do livro de Jó, onde Jó passa boa parte do tempo conversando, dialogando, discutindo com estes 3 amigos que Deus enviou. Mas estes amigos não foram lá apenas para
passaram a mão na cabeça de Jó. Eles foram lá para colocar um pouco de pressão também sobre Jó, né? Eles queriam saber, né? E queriam que também Jó entrasse em um acordo com Deus, pedisse perdão a Deus, que assumisse seus erros, seus pecados, suas falhas, né? Pedisse perdão a Deus. Deus assim o perdoaria e Jó poderia prosseguir na sua vida, né? Ter vida plena, próspera e abundante novamente, como Jó sempre teve. Mas Jó não aceitou esse tipo de diálogo, não aceitou esse tipo de conversa, e Jó se achava realmente muito íntegro, muito justo, muito correto. Então ele achava que não tinha feito nada de errado para estar passando por todo aquele sofrimento. E assim é o enredo de Jó. Então agora vamos fazer a leitura do capítulo 36, né, onde já entrou, aliás, um novo personagem chamado Eliú, que é o quinto personagem aqui da nossa história, além de Deus, claro, e Satanás. E este personagem, Eliú, ele é ungido, né? Ele é ungido, ele traz a essência de Deus em suas palavras. Então, bora lá, vamos começar aqui a leitura do capítulo 36. Então, já vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia sagrada, perfeito? A palavra do Deus vivo, a palavra de Deus vivo. Como costumo dizer, este aqui é o manual, é o livro da vida, é o manual de instruções para a sua vida. E se você acredita nisso, parabéns, você tem toda a razão, você está correto. Mas também se você não acredita, parabéns também, você também tem razão. Não estamos aqui para debater nem discutir a crença nem a religião de ninguém, ok? Então vamos abrir aqui nossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 36, e vamos fazer aqui a leitura, vamos ler e comentar aqui o capítulo 36 do livro de Jó. Nosso trabalho aqui é levar sempre uma palavra sempre logo cedo, levar uma palavra de conforto, levar a palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa. Perfeito? Então vamos fazer aqui a leitura do capítulo 36. Não se esqueça de já se inscrever aí no nosso canal, deixar seu like, comente, compartilhe, faça alguma coisa aí, não paga nada, não custa nada. É só você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, de onde você esteja assistindo a este vídeo, a esta live, perfeito? Não custa nada e você vai estar nos ajudando a levar esta palavra, esta informação para mais e mais pessoas. E quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar e atingir, melhor é para todo mundo. Esta é a nossa missão aqui, perfeito? Então bora lá, vamos continuar aqui com nossa leitura, capítulo 36, versículo 1, e diz assim: Prosseguiu também Eliú e disse. Como já disse, Eliú era um jovem que estava acompanhando a caravana dos três amigos, né, dos três amigos de Jó. Estes amigos de Jó eram pessoas prósperas também, pessoas sábias, pessoas que tinham Deus no coração. Então eram pessoas que estavam ali conversando com Jó, mas sabiam que toda aquela contenda que Jó estava tendo com Deus era algum propósito que Deus tinha para Jó. Então eles não estavam ali para ajudar Jó financeiramente, e sim com palavras, com companhia, né? Com companhia. Tanto é que estes três amigos deixaram seus afazeres, deixaram seus negócios, deixaram suas empresas, suas famílias, e foram se compadecer com Jó, foram auxiliar Jó, foram conversar com Jó, fazer companhia para Jó. E isso já é, acho que com certeza, pelo que o Jó estava passando, com certeza era a maior ajuda que ele podia receber. Perfeito? Então, este jovem, né, que antigamente os jovens eles aprendiam com os mais velhos, né? Eles não ficavam debatendo com os mais velhos, eles ouviam o que os mais velhos tinham a ensinar. Porque os mais velhos, a velhice, né, era sinal de sabedoria. Quanto mais velha uma pessoa ela era, mais ela tinha conhecimento. Então o jovem ele ficava ali só ouvindo para aprender. Mas este jovem aqui,
sobre a inspiração de Deus, ele começa a falar. Ele fala em nome de Deus. Perfeito? Então vamos lá, versículo 2. Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que eu ainda tenho que falar em favor de Deus. Isto é Eliú falando em favor de Deus. Então ele pede quatro, aos quatro, as quatro pessoas mais de maior sabedoria, mais velhos, né, para que eles escutem, para que eles possam escutar. Eliú, né? E ele diz aqui: espere-me um pouco e mostrar-te-ei que eu ainda tenho que falar em favor de Deus. Eliú falando inspirado no Espírito Santo, inspirado no Espírito de Deus. Versículo 3: eu trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei justiça ao meu Criador. Então eu vou atribuir justiça ao meu Criador, porque ali Jó estava questionando muito a Deus. Por que Jó, um homem tão perfeito, tão íntegro, tão justo, tão bondoso, que só fazia o bem, estava passando por aquele sofrimento, né? Todo aquele castigo, toda aquela dor. Então Jó não conseguia perceber, mas eu faço tudo correto, eu faço tudo certo. E Jó estava questionando muito as decisões de Deus, o que Deus estava fazendo com ele. Versículo 4: porque verdadeiramente as minhas palavras não serão falsas. Aquele que é perfeito em conhecimento está contigo. Então as minhas palavras não são falsas. Aquele que é perfeito em conhecimento, que tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria, que é Deus. Deus é a própria sabedoria é Deus. Não existe ninguém, como é que pode alguém questionar o que Deus faz? Se Deus sabe todos os caminhos, sabe todos os propósitos, sabe o que vai acontecer amanhã, o ano que vem, 100 anos à frente, então como você pode questionar o que Deus faz? Como? Né? Não tem como. Se Deus é o dono da sabedoria, se Deus sabe tudo, por que Jó estava questionando Deus, né? Porque verdadeiramente as minhas palavras não serão falsas. As palavras de Deus jamais serão falsas. Deus jamais vai falar alguma coisa errada. Aquele que é perfeito em conhecimento está contigo. Versículo 5: eis que Deus é poderoso e não despreza ninguém. Deus não despreza ninguém. Deus não despreza a pior pessoa que você possa imaginar. Deus não despreza. Se esta pessoa recorrer a Deus, Deus vai lhe atender. Não tem como. É uma lei, é uma regra. Deus não foge à sua lei. Deus criou a lei para fugir da lei. Não tem lógica. Então ele diz: eis que Deus é poderoso e não despreza ninguém. Ele é poderoso em força e sabedoria. Ele é poderoso em força e sabedoria. Deus tem toda a força, tem todo o poder, tem toda a sabedoria. Como que ele vai desprezar alguém? Versículo 6: ele não preserva a vida do perverso, mas dá o direito ao pobre. Ele não preserva a vida do perverso, mas dá o direito ao pobre. O que pode se dizer aqui que ele não preserva a vida do perverso? Ele não preserva, mas se o perverso recorrer a ele, ele vai atender. Se o perverso se arrepender de tudo, de toda a sua iniquidade, de tudo, da sua impiedade, se o perverso se arrepender do que ele faz de ruim e pedir consolo, pedir ajuda a Deus, Deus vai dar. Sem problema nenhum. Para Deus não tem nada de errado em fazer isso. Versículo 7: ele não tira os seus olhos do justo, mas com reis estão eles sobre o trono. Sim, ele os estabelece para sempre, e eles são exaltados. Então ele não tira os seus olhos do justo, mas com reis estão eles sobre o trono. Sim, ele os estabelece para sempre. Então Deus estabelece todos os governantes, todos os reis. Deus estabelece todos os governantes, todos os reis. Como se dizer, aqui muito no Brasil se discute muito de política, mas Deus está com Bolsonaro como está com Lula.
Não existe isso como está comigo, como está com você. Não existe isso que Deus é de A ou Deus é de B, Deus é do partido político A, Deus é do partido político B. Isso não existe, isso é lavagem cerebral, isso é loucura, isso é só a pessoa orquestrar a vida da outra, a mente da outra, mas Deus está com todos. Deus está com todo mundo. Então quem estabelece os governantes é Deus, através da sabedoria e do conhecimento de cada um. Versículo 8: se eles estiverem ligados a grilhões e presos com cordas de aflição. Então ele não tira os seus olhos do justo, mas com reis estão eles sobre o trono. Sim, ele os estabelece para sempre, e eles são exaltados. E se eles estiverem ligados a grilhões e presos com cordas de aflição. Então Deus vai atender, mesmo que a pessoa esteja ligada a grilhões e com cordas de aflições. Deus sempre vai nos atender. Deus fez o filho, não foi para castigar o filho. Deus fez o filho, foi para atender o filho, foi para exaltar o filho. Versículo 9: então ele lhes mostra as suas obras e as suas transgressões com as quais se excederam. Deus vai mostrar as suas obras, Deus vai mostrar as suas transgressões, onde é que você errou, o que você fez de errado, como é que você não sabe o que você fez de errado. Todos nós sabemos o que fazemos de errado, todos nós sabemos quando estamos fora do caminho. Isso não é segredo para ninguém. Todos nós sabemos, um pode precisar refinar um pouco mais, outro pode precisar refinar um pouco menos, mas todos nós sabemos quando estamos fora do caminho de Deus, do caminho dos princípios, do caminho da justiça, do caminho dos mandamentos. Versículo 10: ele também lhes abre os ouvidos à disciplina e comanda que eles retornem da iniquidade. Então Deus abre os ouvidos. Deus abre os ouvidos das pessoas quando elas estão fora da disciplina, para tirar estas pessoas da iniquidade. Ele também lhes abre os ouvidos à disciplina e comanda que eles retornem da iniquidade. Então saia da iniquidade, Deus está mandando você sair da iniquidade. Versículo 11: se eles o obedecerem e o servirem, passarão seus dias em prosperidade e os seus anos em prazeres. Então, a pessoa está vivendo na iniquidade, é uma pessoa injusta, é uma pessoa má, uma pessoa ruim. Mas Deus quer salvar essa pessoa, Deus quer tirar essa pessoa deste caminho. Deus quer tirar essa pessoa da injustiça. Então, se a pessoa der ouvidos, se a pessoa escutar de verdade, de fato, porque Deus é plenitude, não existe brincadeira com Deus. Se você brinca com a sua vida, o problema é todo seu, mas Deus não brinca. Então, se verdadeiramente, de fato e de verdade, você der ouvidos a Deus e você sair da iniquidade, sair da indisciplina, sair do crime, sair da maldade, sair da impiedade, todas as coisas ruins, se você sair do mundo ruim e você verdadeiramente der ouvido a Deus, olha só o que diz aqui: se eles o obedecerem e o servirem, passarão seus dias em prosperidade e os seus anos em prazeres. Então você terá toda a prosperidade do mundo, porque agora você é o dono de todo, você está com o dono de todo o ouro e toda a prata. E quem vai te dar todo o ouro, toda a prata, toda a prosperidade, toda a riqueza que você quer, que você precisa, que você pode ter? Somente o dono. E quem é o dono de todo o ouro, toda a prata? Você acha que é quem? Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk? Essas pessoas não são nada. Essas pessoas não têm nada. Essas pessoas não têm nada. Então o dono de todo o ouro, toda a prata vai te servir. Vai trabalhar para você. Vai trabalhar por você. Versículo 12: mas se eles não obedecerem, perecerão pela espada e morrerão sem conhecimento. Então aquela coisa, se a pessoa está na maldade, está na injustiça, está fazendo doideira,
mentira, só coisa ruim, vai morrer pela espada. Vai morrer pela espada. Não ouviu, não seguiu a disciplina. Vai morrer pela espada. Sem conhecimento, sem que ninguém saiba quem é. Ninguém nem vai saber quem é. Versículo 3. Mas os hipócritas de coração amontoam a ira. Eles não clamam quando ele os amarra. Então os hipócritas de coração amontoam a ira. Ou seja, quanto mais coisa errada ele vai fazendo, coisa errada, vai amontoando a ira de Deus, e Deus vai se irando com essa pessoa e vai colocando sofrimento, e vai colocando pesar, e vai colocando dor, e vai colocando angústia, e vai colocando aflição, vai colocando escassez na vida da pessoa, de uma maneira que chega uma hora que a pessoa não aguenta. Por quê? Porque é um hipócrita. O hipócrita é aquele que diz que vai fazer uma coisa, mas não faz de fato. Está todo momento dizendo, vou fazer isso e não faz. Vai fazer aquilo, não faz. Vai fazer aquilo outro, não faz. Nunca obedece, nunca escuta, nunca dá ouvidos. Finge que ouviu, mas não ouviu. Finge que está fazendo algo, mas não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Continua só na hipocrisia, só dizendo que vai fazer. Versículo 14. Eles morrem na juventude, e sua vida está entre os imundos. Então os hipócritas morrem na sua juventude. As pessoas ruins morrem na sua juventude. Os maldosos, as pessoas do mal, vão morrer na sua juventude. Lembre-se sempre que não é você que julga, não é você que diz quando uma pessoa é boa ou é ruim. Isso não é dever seu. Como Jesus falou, quem julga não sou eu, quem julga é o Pai. Não é você que diz quando uma pessoa é boa, quando uma pessoa é ruim. De repente, na sua concepção, alguém é ruim, é má, é mal, é do mal, é da maldade. E está prosperando muito na vida. Mas será que essa pessoa verdadeiramente é ruim, é má, é da maldade? Ou é o seu falso julgamento? Que está condenando uma pessoa sem saber de fato, verdadeiramente, qual é o caminho daquela pessoa. Então você precisa pensar em você, não no outro. Não é o que o outro faz ou deixa de fazer, e sim o que você faz ou deixa de fazer. Aparentemente, às vezes, nós nos deparamos com situações onde parece que a maldade, as pessoas ruins estão se dando bem. Leso engano. As pessoas ruins jamais estão se dando bem. Apenas é o seu julgamento. É o seu julgamento que é falho, que é falso, que não deveria nem existir. Porque o seu julgamento não reflete o que a pessoa faz ou deixa de fazer. O seu julgamento reflete apenas o que está dentro de você. Pense nisso. Versículo 15. Ele livra o pobre de sua aflição e abre seus ouvidos na opressão. Ele livra o pobre de sua aflição. Ele tira o pobre da aflição. Deus é capaz de todo tipo de milagre. Então ele livra o pobre de sua aflição e abre seus ouvidos na opressão. Versículo 16. Ainda assim ele teria te removido do lugar estreito para um lugar amplo, onde não há aperto, e o que se colocaria na tua mesa estaria cheio de gordura. Então isso ele se referindo a Jó, ele teria tirado você daquele lugar estreito, te colocado no lugar amplo, com grandes banquetes, e sua mesa estaria repleta de gordura, ou seja, de coisas boas, de boa alimentação, de bom alimento. Versículo 17. Mas tu cumpriste o julgamento do perverso. Julgamento e justiça tomam contra de ti. Então aquela pessoa que acha que pode julgar, que pode condenar, que pode dizer o que está certo e está errado, sendo que ela não tem o conhecimento de todos os fatos. A partir do momento que você não tem o conhecimento real de todos os fatos, cale-se.
Não compete a você julgar ninguém nem condenar ninguém. Isto não é problema seu. É como a pessoa que deixa de dar o dízimo, por exemplo, porque ela deixa de dar o dízimo para a igreja, ou deixa de abençoar alguém, ou deixa de ajudar alguém, porque ela acha que, o que a pessoa vai fazer com aquele valor, com aquele dinheiro, com aquele bem que eu estou doando, que eu estou dando, não compete a você. Não é problema teu. O que você fez era o que você tinha que fazer. Você deu de coração. Então, o que vai acontecer depois não é problema teu. Agora, quando a pessoa dá, achando que está fazendo negócio com Deus, quando a pessoa dá, mas não é de coração, então é melhor nem fazê-lo. É melhor nem dar. Para que você vai dar alguma coisa, vai fazer alguma coisa para alguém, se não é de boa vontade, se não é de coração, se não é da sua inspiração? Ouça aqui, veja, o que está sendo dito aqui pelo jovem Eliú são inspirações de Deus. É Deus falando através de Eliú. Versículo 18. Porquanto a ira, cuidado para que ele não te leve embora com seu golpe, porquanto nenhum grande resgate te livrará. Então, quando existe a ira, a tua ira contra as obras, contra os feitos de Deus, você tem que tomar muito cuidado, porque você está se irando contra a pessoa, contra o Todo-Poderoso, contra a sabedoria, contra o entendimento. Então, a partir disso, você trará a ira contra você. É você irado contra você mesmo. É você irado contra você mesmo. E isso pode te trazer graves problemas, pode te trazer problemas de saúde, pode te levar até a morte. Quando uma pessoa é irada, ela morre fácil. Como disse aqui, morre jovem. Versículo 19. Estimará ele tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Estimará ele tuas riquezas? Você acha que Deus está interessado em tuas riquezas? Não, nem no ouro, nem todas as forças do poder. Então, Deus não está interessado em suas riquezas, Deus está interessado em seu coração. Deus está interessado em seu espírito. Deus está interessado nas coisas boas que você faz. Então ele não está interessado em suas riquezas, ele não vai estimar as suas riquezas. Versículo 20: Não desejes a noite, quando as pessoas são cortadas de seus lugares. Então não deseje a noite. Como Jó bem falou, ele aqui, o que está dizendo aqui, não deseje a noite, não deseje as trevas, não deseje a morte. Que Jó bem falou, né? Que preferiria que Deus o levasse, que Deus o tomasse, que Deus tirasse sua vida, do que viver naquele sofrimento, naquela angústia que ele estava vivendo. Então, por diversas vezes, no livro aqui de Jó, Jó pede para que Deus o retire desse mundo, o retire dessa vida. Que Deus o leve. Que Deus o leve, porque ele não quer continuar com todo esse sofrimento, com toda essa dor. Perfeito? Então, versículo 21. Então, aliás, no 20, não desejes a noite, não desejes as trevas. Quando as pessoas são cortadas de seus lugares, quando as pessoas são mortas. Versículo 21. Tome cuidado, não consideres a iniquidade, porque isso escolheste ao invés da aflição. Então tome cuidado e não consideres a iniquidade, não veja a iniquidade como uma coisa boa, porque isso escolheste ao invés da aflição. Então não acho que a iniquidade é uma solução melhor. Não acho que a maldade é algo que vai fazer o bem. Não acho que a maldade é um caminho. Não acho que a iniquidade é um caminho. Não é um caminho. É o fim do caminho. É o fim do caminho. A partir do momento que a pessoa se torna uma pessoa maldosa, uma pessoa ruim, uma pessoa raivosa, ela está lutando contra ela mesma. E está cavando o seu buraco. Está desejando o seu fim. Então, o fim do caminho. Versículo 22. Eis que Deus exalta pelo seu poder quem
ensina como ele. Então Deus exalta pelo seu poder. Quem é que pode ensinar mais do que Deus? E Deus vai te ensinar. Deus é o maior professor. A vida é a maior professora que tem. Deus é o maior professor que tem. Então, quem pode te ensinar mais do que Deus? Deus vai te corrigir, vai te mostrar, olha, por aqui não, não faça isso, não faça aquilo. Isso aqui está errado. Deus vai mostrar o caminho. Agora é o livre-arbítrio. É você que vai definir se quer ir pelo caminho dele ou não. Ou não. É aquela coisa, é a sua vontade. Qual é a sua vontade? É fazer a vontade de Deus? É seguir no caminho de Deus? Livre-arbítrio. Nem Deus tem poder sobre a sua vontade, você decide. Agora os resultados serão todos seus. Esperamos que dê tudo certo. Agora, se não der, a culpa é toda sua, não adianta culpar a Deus. Versículo 23. Quem lhe ordenou o seu caminho, ou quem pôde dizer, tu forjaste iniquidade. Então, quem ordenou o caminho de Deus? Quem pode dizer que Deus pratica iniquidade? Quem ordenou o caminho dele? Quem tem mais poder do que Deus? Quem? Existe algum humano que tenha mais poder do que Deus? Esta é uma crítica que é feita aqui a Jó, pois ele achava que ele mesmo podia se julgar, ele mesmo podia se considerar o homem justo, o homem bondoso, o homem perfeito, o homem que não merecia passar por nenhum tipo de provação. Então, quem é que pode ensinar a Deus? Quem é que pode ensinar o caminho de Deus? Ninguém. Versículo 24. Lembra-te de magnificar a sua obra que os homens contemplam. Então lembre-se de magnificar as obras de Deus que os homens contemplam. Lembre-se sempre glorificar a Deus por suas grandes obras. Glorifique sempre a Deus. Quer obra maior do que a sua própria criação? Quer obra maior do que você? Você é a maior obra de Deus. Eu sou a maior obra de Deus. Versículo 25. Todos os homens a veem, o homem a contempla de longe. Então, todos os homens veem as grandes obras de Deus. Todos os homens contemplam as grandes obras de Deus. Então, lembre-se de magnificar sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens as veem. Todos os homens a veem. O homem a contempla de longe. Versículo 26. Eis que Deus é grande, e nós não conhecemos, nem pode o número de seus anos ser esquadrinhado. Então Deus é muito grande. Deus é muito grande e nós não o conhecemos. Nem pode o número de seus anos ser esquadrinhado. Como é que você pode dizer qual é a idade de Deus? Quantos anos Deus tem? Quantos anos Deus tem? Perfeito? Versículo 27. Porque ele faz pequenas as gotas da água. Eles derramam a chuva de acordo com o seu vapor. Então ele faz pequenas as gotas de água. Porque ele faz pequenas as gotas da água. Eles derramam a chuva de acordo com o seu vapor. Então, olhe como é todo poderoso. Quem é que pode viver? Qual a pessoa que pode viver sem água? Qual a pessoa que pode viver sem alimento? Qual a pessoa que pode viver sem respirar? Dá para você viver sem ouro? Dá. Dá para você viver sem carrão de luxo? Dá. Dá para você viver sem mansões à beira-mar? Dá. Mas dá para você viver sem água? Não, não dá. Dá para você viver sem o ar que respiramos? Não dá. Dá para você viver sem alimento? Não, não dá. E todas estas coisas são gratuitas. Foram feitas por Deus para você. São gratuitas. Mas o que você mais valoriza? As mansões, os carrões, as barras de ouro
ou a água que você bebe, ou o alimento que você come, ou o ar que você respira? O que você valoriza mais? Diz aí, deixa seu comentário aí. O que você valoriza mais? Versículo 28. Que as nuvens gotejam e destilam sobre o homem abundantemente. Então a água desce sobre o homem abundantemente, seja lá onde ele estiver. Versículo 29. Também pode alguém entender as exibições das nuvens? Ou o barulho de seu tabernáculo? Então, quem criou as águas? Quem criou as nuvens? Quem criou os rios? Quem criou os mares? Quem criou o ar que você nem vê, mas você precisa dele para sobreviver? Você nem vê. Você nem vê algo que você precisa. Precisa muito para sobreviver. Não tem como você sobreviver sem o ar que você respira. Mas quem criou tudo isso? Versículo 30. Eis que ele estende a sua luz sobre elas e cobre o fundo do mar. Versículo 31. Porque por estas coisas julga as pessoas, ele dá alimento em abundância. Então Deus dá alimento em abundância, não falta alimento para ninguém, não falta comida para ninguém, não falta, não falta, não falta. Mas claro que a pessoa não está, nem todo mundo está interessado em plantar, nem todo mundo está interessado em colher, nem todo mundo está interessado em se dar o trabalho de comer. Nem todas as pessoas estão interessadas em se dar o trabalho de comer, ao menos comer. Versículo 32. Com as nuvens encobre a luz e comanda que ela não brilhe por entre a nuvem. Então, com a luz, com as nuvens, ele encobre a luz, ele encobre o sol. E fica tudo nublado, e fica tudo escuro. Versículo 33, o último versículo aqui do nosso capítulo 36 do livro de Jó. O barulho anuncia a tempestade, assim como o gado percebe pelo vapor. O barulho anuncia a tempestade, assim como o gado percebe pelo vapor. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Hoje fizemos a leitura e comentamos o capítulo 36 do livro de Jó, um livro excelente. Se você deseja entender mais sobre sua vida, sobre as coisas ruins ou as coisas boas que acontecem na sua vida, recomendo que você faça a leitura do livro de Jó. Um livro onde você vai aumentar sua fé, sua resiliência, sua superação. Um livro onde você vai encontrar muito conhecimento sobre a sua vida, as coisas que acontecem na vida da gente, que às vezes não sabemos o porquê. Porque determinadas coisas acontecem aqui, não acontece ali, acontece comigo e não acontece com outra pessoa. Então, um livro de muita fé, de muita resiliência, onde você vai poder aumentar em muito a sua fé. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura do capítulo 36 do livro de Jó. Nosso propósito, nosso objetivo é amanhã retornarmos no mesmo horário para fazermos a leitura do capítulo 37. Já estamos chegando ao final do livro de Jó. Já fizemos a leitura do livro de Provérbios, do rei Salomão. Já fizemos a leitura também do livro de Eclesiastes, também do rei Salomão. Hoje, atualmente, estamos fazendo a leitura do livro de Jó e assim vamos prosseguir até concluirmos todos os capítulos da Bíblia. São 1189. Este é o nosso chamado, este foi o nosso chamado. Lembrando a todos vocês que aqui não tem nada, não existe um roteiro, não existe nada pré-programado. Perfeito, não existe nada ensaiado, então pegamos, fazemos a leitura e comentamos versículo por versículo, de acordo com a inspiração de Deus, de acordo com o Espírito Santo. Então é aquela informação que vem na nossa cabeça aqui no momento que fazemos a nossa leitura, pura inspiração. Não existe nada ensaiado, nada planejado. Então hoje fizemos essa leitura, hoje
Foi essa a nossa leitura de hoje. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Perfeito? Não esqueça de se inscrever aí no nosso canal para fortalecer mais e mais o nosso trabalho. Nosso objetivo é que esse trabalho chegue na casa, chegue na vida de muitas pessoas e que a gente possa ajudar as pessoas com a palavra de conforto, com a palavra de sabedoria e de conhecimento. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Meu muito obrigado aqui. Faça você um excelente dia. Nunca se esqueça, é você que faz o seu dia. Então, se o seu dia foi bom, parabéns. A culpa é toda sua. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também. A culpa também é toda sua. Então, muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.